Direto ao assunto. Um oferecimento. Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores. Olá! Hoje o programa Direto ao Assunto com o Dr. Rubens Teixeira está recebendo um convidado super especial, que é o pastor e evangelista Paulo da Silva. Pastor Paulo, existe alguma diferença entre missionário e evangelista? Ambos estão inseridos no mesmo contexto. Porque um coração com Cristo é um missionário e um coração sem Cristo é um campo missionário. Alguma coisa para complementar, Rubens? Bem interessante. Ou seja, todas as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, elas são em si um local apropriado para a pregação. É um local fértil e cabe ao evangelista ou ao missionário ir lá e semear, levar a semente, como Jesus também mandou que fizesse. E quais são as características que um bom evangelista necessita ter? Acima de tudo, uma estreita comunhão com Deus. E depois, saber responder às perguntas que lhe são feitas, como no caso da mulher samaritana. Se Jesus, naquele momento, estivesse falando para um grupo de pessoas, aquela mulher não iria ponderar nada. Como era isolada, ela teve o direito de dizer: como sendo tu judeus pede água à minha mulher samaritana? E no evangelismo pessoal são outras perguntas. Certo. Agora, Rubens, deve ser muito difícil, não é? Um evangelista poder seguir essa carreira, né, que Deus chamou. É verdade. Existe a dificuldade de você anunciar o evangelho. Não que o evangelho seja difícil de ser anunciado, mas existe um bloqueio espiritual na mente das pessoas e que as pessoas são impedidas às vezes ou têm a sua mente com obstáculos para o entendimento. Bloqueio esse colocado pelo mal, por Satanás. Agora, nós precisamos entender que a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecer quer dizer que o inferno não consegue resistir, porque porta é um instrumento de proteção. Quando uma porta não resiste, é porque ela vai ser ultrapassada, arrombada. Ou seja, o evangelho sempre prevalece. Pastor Paulo, o senhor passou por muitas dificuldades? Várias perguntas das mais complicadas possíveis. Do tipo? Por exemplo, não faço mal a ninguém. Há pouco tempo, evangelizava uma pessoa em que me deu esta resposta. Eu fui obrigado a dizer àquela pessoa: você está fazendo mal a você mesmo, muito embora não faça mal a ninguém. Aí aquele cidadão me disse: é verdade, estou fazendo mal a mim mesmo. Quer dizer, em recusar a mensagem. Que coisa, não é? Muito interessante. Veja a sabedoria de alguém ter a percepção da necessidade do outro. Ele achava que não fazia mal a uma outra pessoa, mas ao final, por estar rejeitando a mensagem do Evangelho, não aceitando o Senhor Jesus Cristo em sua vida, está fazendo mal a si mesmo. Veja que coisa espetacular, que visão maravilhosa que o Espírito Santo de Deus certamente orientou ao pastor Paulo da Silva. Agora, pastor Paulo, eu tenho uma dúvida. O principal objetivo de uma igreja evangélica é evangelizar? Com certeza. Com certeza. Jesus não tinha púlpito, muito embora o púlpito é bíblico, que Esdras fez um púlpito para pregar para aquele pessoal. Mas Jesus não tinha púlpito. Era à beira de um poço, um barco, um monte, uma esquina, uma encruzilhada, porque ali está a lição do maior evangelista. E a igreja deve seguir os rastros de Cristo nesta missão. Talvez muitos não saibam, mas o pastor Paulo é pai do pastor Rubens Teixeira. Então, Rubens, eu tenho uma pergunta. Você aprendeu muito nessa caminhada com o seu pai? Olha, Eliana, não por ele estar aqui, porque ao pregar o Evangelho, ele está cumprindo o mandamento de Jesus,
né? Então, a obrigação nossa é fazer isso. Mas meu pai é um grande evangelista pessoal, né? Eu digo grande não no sentido de enaltecê-lo, mas porque ele prega constantemente o evangelho, praticamente todos os dias. Houve um fato que eu estava defendendo uma dissertação de mestrado no Instituto Militar de Engenharia. E a banca avaliadora, após o término da minha apresentação, geralmente tem um intervalo para depois eles se reunirem e dar o conceito daquele avaliado, que no caso era eu. Meu pai estava assistindo. E eu me lembro que na hora do intervalo, no cafezinho, quando eu me dei conta, ele estava pregando já por um dos doutores lá que me avaliaram, que inclusive era um coronel do Exército, porque eu fiz o mestrado em Engenharia Nuclear no Instituto Militar de Engenharia. Ele não perde as oportunidades, ele procura não perder as oportunidades. Sai para evangelizar quase todos os dias. Quando vai à minha casa, evangeliza o bairro que eu moro. Então, é um grande exemplo. E eu fui criado sendo levado para evangelizar as pessoas pelas ruas, como ele faz. Então, quer dizer, e por isso que ele foi convidado aqui, não para enaltecê-lo, mas para ele dar algumas dicas, encorajar as pessoas a evangelizar, porque é a nossa missão. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Antigamente, os apóstolos evangelizavam, indo aos 4 cantos do mundo, né, levando a palavra de Deus. Hoje, 2012, existe alguma diferença ou é a mesma coisa? Jesus, ele deu uma ordem que nós deveríamos levar a mensagem não só na região que nós moramos, mas nos arredores e até os confins da terra. A igreja deve trabalhar ao mesmo tempo, evangelizando o seu local, os locais arredores e a todos os povos da terra. A igreja deve agir sincronizadamente. Com isso, através de pessoas vocacionadas, uns para evangelizar o seu próprio local, outros os arredores e outros países. Nós podemos dizer que o evangelista pessoal, ele evangeliza os locais por onde ele passa. Os pastores itinerantes evangelizam aos arredores e os missionários vão para outros países. Essa é a missão da igreja, evangelizar a todos ao mesmo tempo. Pastor Paulo? Reporto-me as explicações que o pastor Rubens deu. O evangelho precisa ser atingido em todos os recantos e por onde vai um crente deve ser um missionário evangelista, levar a palavra de Deus. Não importa o setor que ele esteja, desde que ele encontre um terreno fértil para tal, deve expor a mensagem da cruz em qualquer lugar, porque todas as pessoas carecem da bendita palavra de Deus para poderem serem salvas. Quando é que o senhor sentiu esse chamado de evangelizar as pessoas descrentes? Quando eu era garoto, eu fui criado com um tio, e quando eu era garoto eu já tinha esses impulsos. Uma certa ocasião eu evangelizei um cidadão, sendo garoto. Aquele cidadão disse, mas eu já vi muitos bíblios fumar. Ao chegar em casa, comentei com meu tio. Aí o meu tio disse assim, por que você não perguntou a ele? Mas quem está evangelizando o senhor agora sou eu. O senhor já me viu fumar? Muito bem, boa resposta, né? E você, Rubens, como é que foi que começou esse chamado na sua vida? Eliana, aos 9 anos de idade, encorajado pelos meus pais, eu já tinha lido a Bíblia toda. E a Bíblia, ela ensina nós anunciarmos o Evangelho porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo e ela também fala, como o pastor Paulo da Silva já disse, que nós devemos livrar os que estão destinados à morte. Então, aí eu identifiquei que nós tínhamos essa missão e eu comecei a seguir o exemplo do meu pai. Meu pai saía para evangelizar sempre e procurava evangelizar em todas as ocasiões, até quando ia numa padaria tomar um café, por exemplo, na rua. Então, isso me motivou, me encorajou e eu comecei a ver o efeito que gerava a pregação feita pelo meu pai. As pessoas se convertiam e mudavam as suas vidas. Não tem preço isso. Direto ao assunto fica por aqui, mas antes quero que me despedir do pastor Paulo. Obrigada, pastor. Obrigado, Eliana. Obrigado, amigos. Obrigado, pastor Rubens. Obrigada, pastor Rubens. Obrigado, Eliana. Obrigado, pastor Paulo da Silva. E obrigado, os queridos e queridas telespectadores. Se você quiser assistir a esse programa, entre no site abaixo, www.rubenseixeira.com.br, e lá você vai poder achar todos os programas. Deus te abençoe.